Oi, gente, faltando 6 minutinhos para o meio-dia. Obrigada a todos pela audiência. Destaque 94. Tá todo mundo ligado. E durante todo o mês de março, né, mês aí Internacional da Mulher, nós estamos entrevistando grandes mulheres, mulheres de destaque. E agora no segundo bloco nós vamos receber a Nízia Souza. Ela é terapeuta que ajuda mulheres a reconstruírem autonomia emocional, identidade e coerência dentro dos relacionamentos. Ela trabalha diretamente com mulheres que em algum momento se perderam tentando sustentar relações e agora buscam se reencontrar. Com uma atuação aí voltada para o autoconhecimento e autorresponsabilidade, ela traz reflexões importantes sobre limites, identidade e também liberdade emocional. Vamos falar disso mesmo, gente. Prisão emocional. Nízia Souza, terapeuta, está aqui conosco. Nós vamos falar com ela porque nos adaptamos aí demais nas relações, hein? Março é mês de reflexão, força e valorização da mulher. Dentro dos especiais do Dia Internacional da Mulher, aqui na 94 FM, hoje o nosso olhar se volta aí para um tema que muitas mulheres vivem em silêncio: a prisão emocional. Quantas vezes, né, para manter um relacionamento, uma família ou um ambiente de trabalho, a mulher se adapta demais, cede demais e acaba se anulando. Para falar sobre esse assunto tão importante e atual, recebemos ela, Nízia Souza, que vai nos ajudar a entender os limites entre amor, cuidado e autoanulação. Muito bom dia. Seja bem-vinda à Rádio 94 mais uma vez. Lidiane, muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente. Prazer recebê-la. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nízia, nós já começamos a falando aí, né, com que você explique para nós o que é prisão emocional, Nízia. Então, é muito comum que quando a gente pense em prisões emocionais, a gente acabe entendendo que são relações narcisistas, abusivas, controladoras. E, na verdade, quando eu falo de prisão emocional, eu estou falando de algo muito mais silencioso, né? Tem muito a ver com aquele padrão que eu, como mulher, aprendi, que tem a ver com o esforço entre me anular, me adaptar, deixar de ser quem eu sou para manter os meus vínculos, né? Então, assim, tem muito mais a ver com aquele movimento onde, às vezes, eu olho para uma pessoa que está dentro de um relacionamento e eu entendo assim, nossa, o marido dela faz tal coisa, mas ela é tão tranquila, né? Nossa, que legal, olha pra você ver, o namorado dela fez aquilo com ela e ela tá lá numa boa. Então, essas pessoas, elas são vistas como maduras, como equilibradas. E, no fim das contas, elas, na verdade, são pessoas que estão se anulando, com medo de colocar as suas opiniões, com medo de colocar limites, deixando de fazer coisas que são importantes para elas, para manter vínculos. Muitas vezes é um conceito que não tem nome, é vivido em silêncio, né, Nízia? E basicamente pessoas que acreditam que amar é aceitar tudo. Seria Exato. isso? Bem por aí. A prisão silenciosa, ela tem muito a ver com essa questão do quanto eu me anulo para manter os meus vínculos, né? E para nós mulheres, isso infelizmente ainda é muito presente dentro da nossa educação, né? É muito comum aquela frase assim: relacionamento é assim mesmo. Relacionamento é difícil. Homem trai, mulher aceita, né? A última palavra tem que ser dele, porque é ele que paga as contas. Então, assim, é um processo muito silencioso para a mulher, que vai levar ela, ao longo do processo, não só uma desconexão com ela mesma, mas chega um momento da relação em que ela olha e ela fala: eu faço tudo por todos, pelos meus filhos, pelo meu marido, pelos meus pais, pelos meus amigos, pelas pessoas do meu trabalho, e eu sinto que para mim mesma não sobra, não tem eu. E essa anulação fica cada vez maior, né? Cada vez maior e cada vez mais dolorosa, porque aí é o processo de que eu vou me perdendo de mim. E encontrar esse caminho de volta nem sempre é simples, na maioria das vezes é doloroso, e sozinha é bem complicado. E muitas mulheres acreditam mesmo que tem que ser submissa o tempo todo, né, Nízia? Existe ainda isso, Existe uma narrativa ainda muito forte, né? Apesar de a gente estar em pleno século XXI, nós percebemos... A gente vive numa sociedade onde o patriarcado, ele é o que rege, né, assim, a nossa sociedade. E nós estamos aqui nesse processo, né? De ainda precisar provar que nós temos direito a existir. Precisar provar que nós temos direito a ocupar o nosso lugar. Né? A gente ainda escuta frases como: isso não é lugar de mulher, isso não é coisa para a mulher fazer. O lugar de mulher é onde ela quiser estar, onde ela quiser fazer, desde que ela entenda que existe um preço. E para algumas coisas, realmente, são condições onde que para a condição física do homem é muito mais fácil. Né? Para a condição emocional do homem, existem profissões que são muito mais fáceis para ele do que para nós. Não significa que se eu não estiver disposta a pagar o preço, que eu não posso fazer.
E graças a muitas mulheres que pagaram o preço, Exato. hoje nós temos alguns direitos conquistados. Exatamente, assim, essa questão do direito, eu costumo brincar assim, a gente precisa separar a coisa, né? E entender que o masculino, ele não é nosso inimigo. Não é sobre isso, a nossa luta não é essa. O homem, ele tem o lugar dele, a gente precisa entender que essas duas energias, elas coexistem ao mesmo tempo. É a questão do equilíbrio. Cada um precisa ocupar o seu papel. Mas enquanto eu, mulher, não entender qual é o meu papel, qual é o meu ponto de equilíbrio, qual é a minha contribuição, quais são as minhas qualidades e capacidades, e eu não reconhecer isso em mim, o mundo vai continuar me tratando da forma como eu me trato. Ela precisa ocupar o espaço dela. Exato. Que é dela, por direito, não é, Nízia? Que é nosso por direito. Nasceu, tá vivo, foi te dado o direito da vida. Não é só para sobreviver, né? Porque a gente brincou com relação à música de antes, né? Tá vivendo, tá vivo, como é que é? Na música? Tá vivo. Viver é diferente de Isso, sobreviver. Viver é né? diferente de sobreviver. Então, muitas vezes é aquela história, tá sobrevivendo. Diferente de estar vivo. Viver é diferente de estar vivo. Isso, nesse sentido. Viver é diferente de estar vivo. Então, assim, exatamente. Abre uma reflexão aí, alugou o triplex da nossa mente, não é? Né? Então, tô aqui, tô vivendo, tô viva, mas tô vivendo. E aí, prisões emocionais nos colocam muito nesse lugar. Que a gente está só sobrevivendo. Sobrevivendo, só agradando. Então, isso é muito doloroso. E para nós, o grande problema da prisão emocional, Lidiane, é que ela vai causando, eu costumo brincar assim, dor é um problema muito complicado. Porque não é visível. Pensa que se eu chegar aqui com o braço rasgado, você vai olhar e falar, nossa, Nízia, que isso? O que aconteceu? Você está vendo a ferida. Mas a dor emocional causada pela prisão emocional, ela é silenciosa, só eu sinto. Né? Então, eu brinco assim, que às vezes a mulher ela só vai entender isso quando ela vai chegar num consultório médico, o médico vai dar um diagnóstico de uma TAG, de um transtorno de ansiedade generalizado, de uma síndrome do pânico, de uma ansiedade, de uma depressão, de um burnout. E isso se deve a quando a gente se sobrecarrega muito, né? Quando a gente se exige muito, exato. E as pessoas à nossa volta também, né, Nízia? Com certeza. Acostumaram com isso, né? Acostumaram com, ela faz, ela resolve, ela... Então, isso que você falou é muito... É importante a gente entender, porque percebe assim, o outro acostumou com aquele padrão que eu sustento. Exatamente. Então, a grande sacada para a gente entender o processo da mudança é entender assim, onde eu estou e o que eu preciso mudar. Porque o outro, ele vai fazer comigo aquilo que até aqui eu permiti que ele fizesse. Então, muitas vezes, eu tenho essa dificuldade de me achar, tipo, o que está acontecendo? Então, por exemplo, no dia 28 de março agora, eu vou dar um workshop online, que chama Inegociável. É um momento onde eu ensino as pessoas a entenderem exatamente assim, qual é o padrão de prisão emocional que você vive hoje. E qual é o primeiro passo para sair desse lugar. Porque você entende assim, eu não tenho como lutar contra um problema que eu nem sei que eu tenho. Então, muitas vezes é isso, eu fico só reclamando e culpando que as pessoas esperam demais de mim. Mas é importante entender, né? Entendeu assim? Se eu não fizer, ninguém faz. Tá, ok. Mas você concorda que eu continuo fazendo? E enquanto houver cavalo, São Jorge não anda a pé. Exato. Então, eu preciso, num dado momento, entender assim, espera. Todo mundo faz isso comigo. E eu continuo fazendo o que todo mundo espera de mim. E se eu aprender a viver de uma outra forma? E se eu não fizer tanto para o outro? E se eu começar a economizar um pouco de energia e gastar essa energia comigo? Será que vai me pesar tanto fazer pelo outro? Entende? Então, precisa desse processo de entendimento do que está por trás, o que está escondido ali no meu automatismo. No automático ali. E como vai funcionar esse workshop? Lá você vai ensinar as pessoas aí como elas estão ali... elas vão descobrir se elas estão se exigindo muito nesse... Exato. É um processo de diagnóstico, né? Nós vamos fazer um workshop de 4 horas online, tá? As pessoas podem fazer de casa. Onde eu vou trabalhar essa trilha de descobrimento. Como é que eu vivo as minhas relações? Qual é o padrão que eu sustento nos meus relacionamentos? Por que eu sustento esses padrões? Por que eu estou neste lugar hoje? Né? Porque eu só posso lidar com um problema que eu sei que eu tenho. E a partir desse momento onde eu identifico o meu padrão de prisão emocional, qual é o primeiro passo para eu sair de dentro dele? Porque a mudança, ela existe, mas ela precisa... É importante entender uma coisa aqui. Motivação não sustenta a mudança.
E muitas das vezes a gente se adapta demais ali dentro de uma relação para poder caber ali, não é, Nízia? Percebe? E aí vamos entender isso dentro do que eu acabei de falar. Por que eu me mantenho demais? Porque eu estou motivada a manter a relação. Porque em algum nível aquela relação me dá algo de bom. E parece que você está forçando tanto que a outra pessoa não quer. E por que você está mantendo essa relação? Entende? Percebe? Assim, é escuro isso. Por quê? Por quê? Essa resposta, esse é o problema que não tem resposta. É esse o problema que gera a prisão emocional. É esse o problema que faz a mulher ficar dentro da relação, sofrer, se automutilar, né? Emocionalmente, muitas vezes fisicamente, muitas vezes financeiramente, né? E permanecer dentro do relacionamento. Eu não sei por que eu me esforço tanto. Por exemplo, é comum, dentro de um relacionamento, a gente faz concessões, são dois mundos coexistindo ao mesmo tempo. Então não dá pra ser sempre só do meu jeito. Precisa ter uma dança entre o casal. Mas se eu sempre tenho que abrir mão do que é importante pra mim, eu tô tendo que me moldar. Se eu nunca posso... Vamos pensar num problema real, assim. Eu não falo o que eu penso pro meu namorado ou pro meu marido, porque ele pode ficar nervoso e aí ele vai embora. Eu tô me moldando. E esse desconforto, porque quando vira um desconforto, esse desconforto vira rotina, é sinal de alerta, né? É sinal de alerta e nós temos um outro problema, né? A pessoa que ela tenta se anular demais, ela tem duas consequências depois. Ou ela pode desenvolver a tal da depressão. Não tenho voz. Então, fico triste, comprimida, vou ficando sem energia, sem movimento, a vida não tem sentido, eu não tenho objetivos próprios, né? Eu me sinto pequena, né? E o outro problema é aquela história, né? De repente, uma gota d'água faz a caixa d'água transbordar. E aí é muito aquele problema assim, de repente, uma coisa de nada faz com que a mulher tenha uma crise horrorosa. Ela adoece mesmo. Né? Ela jogue tudo pra cima e aí, qual que é o resultado disso na maioria das vezes? É louca. É verdade. E relação saudável, ela não exige o desaparecimento de identidade. Também entra nesse ponto, né, Elise? Não. Eu sempre brinco assim, o que nós queremos dentro de um relacionamento, e até os homens eles não entendem isso, né? Então, homens, por favor, me ouçam. O que a sua companheira quer é ser respeitada. Nós, mulheres adultas, aqui eu tô falando com mulheres adultas, né? As mulheres adultas, elas têm, sim, consciência de que elas não são perfeitas, que elas precisam melhorar em certas coisas. Mas eu brinco assim, a gente quer ter o direito de errar, de reclamar, de às vezes ser fraca e saber que o nosso parceiro tá ali do lado, não tentando me consertar, não apontando o dedo pra mim, não me criticando, simplesmente dizendo, tá tudo bem você desabar, eu vou continuar do seu lado. E quando você quiser ajuda, pode segurar na minha mão que eu te ajudo. Isso é um par ideal, né? E as pessoas estão deturpando muito essa história do que é a relação saudável. Eu sei que isso é recíproco para os homens também, mas aqui eu tô falando do mês das mulheres, então, né? Sim, sim. Eu acho que é importante nós também entendermos isso como mulheres, porque às vezes a gente está se apegando a coisas que verdadeiramente não preenchem o mundo inteiro. Nós realmente queremos pessoas que respeitem o jeito que a gente funciona, que muitas vezes para nós é uma descoberta o tempo todo. Então a gente tropeça nessa caminhada de autoconhecimento. Só que isso, para a mulher, é muito mais doloroso, porque existe muito mais pressão sobre ela do que para o homem. Mas é importante que ela também fale sobre isso com o parceiro, né? Em todas as relações, né, Lizé? Na verdade, no fim das contas, é a história da troca, né, Lidiane? Dentro de um relacionamento... Eu te dou e você me devolve alguma coisa. Exato. Então seria Temos ouvintes? Boa tarde. Cadê ela? Boa tarde, Stefânia. Ela está dizendo, ó, tudo isso que está falando é uma pura verdade. Por tantos anos, fiz tudo para todos, fiquei doente, faço tratamento para TAG e depressão. Mesmo com os remédios, tenho muitas recaídas. Desenvolvi uma doença autoimune e não tenho saúde, infelizmente, para fazer o que fazia antes. E através disso... Prefiro ficar em casa para não sentir o que os outros sofrem, não consigo evitar. Tá aí o relato de uma ouvinte, né? Falando sobre... Né, percebe que não é uma coisa que a gente está falando aqui que é só estatística. A gente acabou de ver na prática uma mulher que, né, passou a vida inteira se esforçando, fazendo tudo. Vamos brincar assim, trabalhando no 120%, não é nem no 100%. E aí o corpo dela adoeceu, a saúde dela emocional adoeceu. E aí hoje ela entendeu que o mecanismo dela de proteção é ficar em casa, se autoproteger
Mas aí eu te pergunto assim, será que é a vida que ela gostaria de ter? Ou será que hoje é a vida que ela dá conta de ter? Né? Porque talvez se ela tivesse parado antes, ela não teria tido tantos problemas de saúde e hoje ela não precisaria estar vivendo dessa forma. Então eu acho que o que a mulher precisa tomar cuidado é entender isso assim. Para nós, as doenças emocionais, elas são muito mais avassaladoras, elas nos acometem muito mais, os nossos prejuízos são muito maiores. Então nós precisamos sim entender que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, do nosso lado emocional. E cuidar do nosso lado emocional passa a ser esse processo de entender como eu vivo as minhas relações. Porque é uma coisa que quem faz terapia comigo aprende com muita facilidade, né? Quando eu saio da minha relação com os meus pais, todas as minhas relações são relações de troca. E elas precisam de equilíbrio. Exatamente, né? É um reflexo, né, Nízia? Então, como saber aí, Nízia, se estou me adaptando demais dentro de uma relação? Eu acho que tem um jeito fácil da gente saber isso. Ressentimento. Eu acho que é um termômetro bem legal eu entender assim. Eu agrado demais? Eu deixo de falar as coisas que eu gostaria de falar? Eu deixo de me posicionar? Deixo. E quanto eu me sinto lesada por isso? Eu acho que o ressentimento é um bom termômetro. Tá certo. Bom dia, seu programa tá top, Lídia. Adoro as entrevistas, curto todos os dias. A Maraísa Nazaré tá conosco. Muito obrigada aí pela sua mensagem. Tá participando. Luana também tá com a gente. Quem mais aqui? Maiara. Tá todo mundo participando aqui das promoções. Muita gente aqui comentando. Amo as entrevistas. Que bom que a Rádio 94 está abordando assuntos dessa relevância. Parabéns à emissora. Parabéns aí também à doutora Carolina, que esteve conosco aqui primeiro. Precisamos de mais mulheres, assim, muito obrigada. Parabéns à Rádio 94, temas importantes. Oi, Lídia, estou ouvindo aqui entrevista maravilhosa aí com a doutora Nízia, acompanho também nas redes sociais, excelente profissional, também estou aqui. E eu quero fazer workshop, como que faço? A nossa ouvinte aqui, a Mileide, está perguntando. Mileide, eu vou pedir para você entrar lá no meu Instagram, me seguir lá, me manda um direct. Eu ainda não fiz, né, publicações com relação a isso, estou falando aqui em primeira mão na rádio. Mas a inscrição vai ser pelo meu Instagram. Então fica ligadinha lá que eu vou soltar as inscrições a partir de semana que vem. Qual o Instagram, Nízia? @NíziaSou. @Nízia Souza, né? Pode seguir lá no Instagram e acompanhar também. E evitar conflito, Nízia, é sinal de maturidade ou pode ser medo de perder a relação? Nós já falamos sobre isso, que é medo, né? Nem sempre, né? Não, vamos entender a diferença, que eu acho que é legal, assim, é um aprendizado legal. O que é maturidade? Eu escolho não continuar da discussão. Por quê? Porque isso não altera quem eu sou, isso não vai me fazer menor ou maior. Agora, o problema do medo é, eu não falo o que penso, porque é o exemplo que eu dei. Aí ele vai ficar bravo comigo, vai brigar comigo e vai embora. É fácil descobrir, né? É Se eu fácil estou bem com isso, pra mim tanto faz, não vou nem discutir, tá tudo certo. Porque você entende que assim, quando eu sei quem eu sou, existe uma explicação neurológica que fala sobre como que a transformação acontece na nossa mente. E ela passa por 6 níveis. Então, primeiro eu preciso entender qual é o ambiente que eu estou inserido, quais são os meus comportamentos, as minhas capacidades, ou seja, qual é a forma que eu lido com as minhas emoções. Quais são as crenças. E aí, o grande problema está nas minhas crenças. O que eu aprendi sobre relacionamento? O que eu aprendi sobre como manter um relacionamento? O que eu aprendi sobre como ser mulher dentro de um relacionamento? O que eu aprendi que eu tenho que ser para ter um relacionamento? E se aprendeu errado, tem que reaprender. Reaprender, entende? Então, porque depois disso eu venho para a parte da identidade. Então, o que acontece com a prisão emocional? Ela destrói a minha identidade. E fica uma vida pesada. E fica pesada, e fica esse problema. É o que eu não consegue ser feliz, né? Eu brinquei um dia, no carnaval, eu brinquei com uns amigos meus assim. Eu falei, olha, quando a gente está dentro de um relacionamento, a gente tem que entender que o relacionamento é o seguinte, ele vai ser a sua maior alegria. E eu brinquei assim, que ele é o nosso maior inferno astral. Aí meu amigo riu e brincou, né, com o companheiro dele assim, então eu sou o seu maior inferno astral. Por que isso? Porque a verdade é essa. O relacionamento faz a gente transbordar, porque amar é muito bom. Dividir a vida com alguém que você gosta é muito bom. Mas ao mesmo tempo essa pessoa vai te colocar frente aos seus defeitos, frente às suas dificuldades, frente aos seus processos que precisam ser amadurecidos. E aí a jornada da relação saudável é que cada um respeite esse processo individual.
Então, o problema da prisão emocional é que, na maioria das vezes, ela me limita. Ela me limita. Perde a liberdade, não consegue... E me adoece. Sim, adoece porque fica pesado. Exato. E acaba saindo ali do feminino também, né, Nízia? Completamente. Percebe assim, não é mais o feminino que atrai. Não é mais o feminino que floresce. Não é mais o feminino que traz leveza. Não, é o feminino que se esforça. Entendeu? É uma guerra, é uma luta para manter o relacionamento. E aí, de novo, né, o peso emocional, a doença emocional física fica conosco. Tarsi está conosco, estou te dando uma carona. Continua aqui, estou adorando a entrevista com a doutora Nízia. Oi, Tarsi, acompanha aí, continue. Obrigada pela carona aí. Vocês todos que estão aí no trânsito, obrigada pela carona. Gente, 94 FM, tá todo mundo ligado, tá em casa? Na hora do almoço aí, bom apetite para você. Enfim, tá no trabalho, onde quer que esteja, trabalhando aí junto comigo também. Muito obrigada. E Nízia, por que muitas mulheres, né? Acho que isso aqui não deve ser só para mulher, mas já que estamos no março, mês de março, falando de mulheres, né? Por que muitas mulheres ainda sentem a culpa ao dizer não? Eu já trabalhei isso bastante, mas ainda continuo tendo... Então, isso vem de um processo lá da infância. Onde eu aprendi que eu precisava agradar para manter vínculo. Eu precisava agradar para ser aceita. Eu precisava agradar para ser amada. E aí eu entendo que se eu não estiver agradando, então eu estou correndo o risco de perder aquele que está me amando do outro lado. E aí isso vai gerar essa dificuldade de colocar limites nas pessoas, de falar não. Porque é o que eu falei lá no começo. O padrão da mulher sobre viver relações é que a mulher precisa, ela é responsável emocionalmente pela relação dar certo ou não. E o não feminino, ele ainda carrega um peso cultural? Seria isso também, Nízia? Eu acho que sim. Na minha percepção, né, de tudo aquilo que eu vejo, estudo e vivencio dentro do consultório e na minha própria vida, é muito aquele contexto assim. Vamos pensar num exemplo bem simples. O homem, ele pode sair e ter todas as aventuras sexuais e amorosas que ele quiser. Não é isso? O garanhão, né? Ele é o garanhão. E a mulher? Conta para um pai e fala, olha, seu filho saiu ontem, ele era virgem, agora ele voltou, ele não é virgem mais. E aí chega para esse mesmo... Né? Exato, né? Vai matar um boi. Vai comemorar. Agora chega e fala para ele, olha, sua filha saiu, teve uma noite calorosa, prazerosa, ela tá super bem, super feliz. Oi? Nossa, vai acabar o mundo, então, né? Existe um peso, sim, sobre o nosso não. Muitas vezes é tratado como se nós não tivéssemos esse direito. E tem o peso também de que impor limites é encarado como egoísmo também, né, Nízia? Como egoísmo, como afronta. Como se a gente fosse obrigada a falar sim o tempo todo. E o não, ele existe, é para ser falado. E nem sem muitas justificativas, não é mesmo? Não é não. Não, é só isso. Né? Mas não é só... É só não. Nízia, isso acontece apenas em relacionamentos amorosos ou também em ambientes familiares e profissionais, a dificuldade? Na verdade, é muito o que eu falei antes. Isso começa... Na infância. Na infância. Então, o primeiro lugar onde a gente percebe essas prisões emocionais tem muito a ver com as relações de base. Família. Depois isso a gente leva isso para o mundo das amizades, depois a gente leva para o relacionamento e isso também se manifesta nas nossas relações de trabalho. Essa prisão emocional, ela não escolhe cenário, né? Não. Sabe por que não escolhe cenário? Porque é uma crença, certo? Enraizada já. Enraizada. E o que é uma crença? É um aprendizado sobre como eu devo fazer alguma coisa. Então precisa desaprender isso aí, porque já ouvi dizer que o que acontece na infância não fica na infância. Não fica na infância. Se arrasta para a vida toda. Pensa que é como se fosse uma roda gigante. Uma roda gigante. Seu cérebro é como se fosse um grande arquivo. Então, aquilo que ele aprendeu na infância, ele foi reaprendendo várias vezes ao longo da história. Então, ele foi reforçando aquilo ali. Que aquilo é a verdade, é o certo. Que aquilo é o certo. Porque, percebe? Todo o contexto ao nosso redor diz que isso é certo. Então, vamos pensar assim. Tô dentro da minha casa. Se a minha mãe se anula dentro do relacionamento dela com o meu pai, eu tô vendo aquilo todo dia. Então, o meu cérebro começa a se adaptar e falar, isso é normal. Isso é o certo, né? Certo? Mas então, quem tá vivendo nesse automático, tem como reaprender através da terapia. Consegue, né, Nízia? Não só consegue, como é o caminho que a gente espera que a humanidade possa trilhar, né? A terapia é esse processo de autoconhecimento do ser humano que é intrínseco a nós. Nós precisamos entender que faz parte da característica de ser humano o autodesenvolvimento.
Mesmo porque nós vivemos um mundo, hoje nós vivemos um tempo onde o ser humano precisa evoluir. Não só as mulheres, mas o ser humano precisa evoluir. Porque nós vivemos muito padrões antigos que não são sustentáveis mais. E através da terapia a gente percebe o quanto é fácil para você ter ali uma vida equilibrada, com leveza e feliz, né? Exatamente. Existe um processo de construção, entendeu? De onde eu estou para a vida que eu quero ter. Né? É o que eu brinquei. Não te falta motivação, te falta estrutura. Qual é o método? Como minha mente funciona? Qual é o passo a passo? Como eu faço para lidar? Porque eu vou ter momentos de crise emocionais, eu vou cair em alguns momentos. E como que eu lido com isso? Quando eu estiver nos meus momentos de fragilidade, como eu resolvo isso? E como eu continuo caminhando mesmo quando isso acontece? Isso é o que o cérebro precisa. Ele precisa de estrutura. Vamos pensar na época da infância. A gente não tem um passo a passo para aprender a ler? Sim. É assim que tudo na vida funciona. Precisa de método. E a terapia, ela te dá um caminho para isso, né? Exato. E, Nízia, existe diferença entre ceder por amor e se anular por medo? Totalmente, né? Na prática, explica Na pra prática. Então, vamos entender assim. Somos dois universos diferentes. Então, vamos pensar num exemplo aqui. Sei lá. Eu não gosto que... Vou falar do universo que é feminino. Eu não gosto que o meu marido vá no bar do fulano de tal. Né? Certo. Por quê? Porque eu sou insegura. Mas eu preciso examinar. Meu marido me dá motivo? Qual que é a coerência dele? Então eu posso sentar e falar, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Toda semana pra mim é pesado. Vamos negociar? Você pode ir de 15 em 15 dias? Né? Então aqui eu estou cedendo a uma insegurança que é minha. Eu preciso procurar uma forma de trabalhar a minha insegurança, porque não é responsabilidade do outro. Mas eu estou aqui abrindo um parênteses sobre uma resistência interna que é minha. Outra coisa é eu não falar nada, ele continuar indo e eu brigar todas as vezes quando ele chega. Por quê? Porque todas as vezes que ele vai, eu não tenho motivo, mas toda vez que ele vai, eu me sinto insegura. Ou pior, ele vai e ele volta, eu não brigo. E aí eu vou ruminando aquilo ali internamente, eu vou brigando internamente. Eu passo a desenvolver bruxismo, eu passo a desenvolver ansiedade, eu passo a ganhar peso, eu passo a descontar nos meus filhos, eu passo a ficar compulsiva por compra, por comida. Então percebe assim, existe uma diferença. Eu posso fazer concessões por amor, sim, desde que elas não destruam quem eu sou. Agora, o que eu não posso é fazer concessões por medo para manter o vínculo. O amor constrói, o medo aprisiona? O medo aprisiona e destrói. Basicamente isso, né, Nízia? Aprisiona e destrói. Então, está aí, né, essa diferença, né? Essa diferença, basicamente, seria tá na liberdade de continuar sendo quem é, Nízia? É a maneira que eu enxergo. Eu preciso ter essa liberdade. E tem que ter reciprocidade, né? Não adianta eu querer uma coisa, tá forçando uma coisa que a outra pessoa não quer, não tá me dando de volta aquilo ali. Porque você entende a história do livre-arbítrio? Ela também tem o direito de não querer Sim. o que eu tô dando pra ela. E aí, qual que é o problema? Qual é o meu padrão? Eu preciso manter o vínculo. A qualquer custo. Então, isso é uma prisão emocional. Né? Essa história de querer manter o vínculo a qualquer custo. Então, às vezes, a gente precisa aprender isso também. Que por mais que eu julgue que o que eu estou dando pro outro é bom, é ótimo, é maravilhoso, às vezes ele simplesmente não quer, às vezes ele não dá conta, às vezes ele foi uma pessoa que não aprendeu a receber amor na vida dele, não aprendeu a receber cuidado. E a gente pode sentar, tentar ter uma conversa e falar, quem sabe a gente não faz uma terapia, a gente aprende isso, você não acha que isso vai te ajudar? E às vezes a pessoa, ela me entende, mas ela olha pra mim e fala, eu entendo tudo o que você tá falando, mas eu não quero. E talvez ela, igual você disse, ela não consiga, né? Ela não quer e tá tudo bem. E é ótimo que a gente enxergue através dessa visão. Porque você entende que fica isso tudo muda. muito leve. Muda. A gente não tem que se cobrar. Nem se cobra tanto e nem cobrar do outro. Uma coisa que ele não pode dar. Exato. Porque ele entende assim, eu coloquei expectativa. Eu faço meu melhor e espero que o outro me dê em troca. Tá, eu fiz meu melhor por quê? Porque eu tinha uma expectativa que ele me desse de volta. Ele não consegue me dar de volta. Porque tá faltando algo em mim? Não. Porque ele não consegue me dar de volta. Então o problema não está mais em mim. É importante enxergar, ter essa visão. É visão. importante conseguir enxergar isso, porque isso tira esse peso de que eu preciso ser perfeita, de que eu preciso me esforçar, de que eu tô fazendo errado. E aí isso torna a relação mais leve. Aqui dá direito para que os dois possam evoluir juntos ou encontrar através cada um. Da comunicação, né?
A Elisângela está conosco. Elisângela, tá lá no Água Limpa? Terapia é a chave de tudo. Super importante. Obrigada, Elisângela, né, tá aqui conosco também. E a Nízia, como que a educação e a cultura, ela influenciam esse comportamento aí nas mulheres? Então, a gente volta lá pro que a gente falou antes, né? Infelizmente falando assim, nós ainda vivemos essa cultura patriarcal, essa história de que a mulher, ela tem essa responsabilidade de manter o campo emocional da família, do parceiro, dos filhos, a qualquer custo. Né? Então, assim, a nossa educação, ela ainda é muito pautada no patriarcado. Nesse lugar de que o homem vem primeiro. Nós ainda escutamos a piada de que a mulher precisa ser submissa ao homem. E o submisso, ele precisa ser entendido na tradução correta, que é submissão. Então, quando eu estou falando de casamento, por exemplo, eu estou dizendo que um homem e uma mulher se unem sob a missão de construir uma família, onde cada um exerce seu papel. Exatamente. Então, só que você percebe assim, se eu, mulher, não tiver isso muito trabalhado dentro de mim, eu vou ceder ao ambiente. É o que eu falei aqui dos 6 níveis. O ambiente, ele me coloca muitas vezes nesse lugar. Eu acabo fazendo coisas que eu não concordo, porque o ambiente, muitas vezes, ele acaba moldando quem nós somos. E nós, mulheres, né, muitas de nós, somos aí ensinadas a cuidar de todos, menos de nós mesmas, né? Você quer ver um exemplo sobre isso que você me perguntou? A criança vai para a escola. Tem homens na escola? Geralmente você tem o porteiro, não é assim? Sim, sim. E o tio que cuida da quadra, no berçário. Sim. Nós não temos professores homens. Aí a criança cresce um pouquinho. Aí geralmente ela tem um professor de educação física. Então a educação, ela está o tempo inteiro ensinando, tanto para o menino quanto para a menina, que cuidar é coisa de mulher. Exatamente. A gente poderia ficar aqui horas, né, falando aqui sobre não só esse tema, prisão emocional, como, né, é muito gratificante, né, e enriquecedor conversar com você, Nízia. Sempre uma grande oportunidade, mas estamos chegando na reta final. Gostaria que você falasse aí pra gente, para finalizar, uma mensagem para todas as mulheres, de como sair aí dessa prisão emocional, sem precisar romper aí com a relação. E também falar um pouquinho, muita gente falando que quer participar do workshop, falar um pouquinho mais aí sobre esse curso, Nízia, por favor. Eu quero que as pessoas entendam o seguinte, veja bem, eu não consigo mudar algo que eu não sei que eu tenho. Então, se você se identificou nesse padrão, olha, eu tô sempre agradando, eu tô sempre deixando as minhas prioridades de lado, eu sempre evito falar tal coisa porque eu tenho medo dele brigar comigo, porque eu tenho medo dela ir embora. Enfim, se você se identificou dentro desses padrões, por exemplo, padrão do ressentimento, eu abro mão, mas depois eu fico ali me cobrando, tentando compensar isso de alguma forma, tentando fazer com que a pessoa faça alguma coisa para me pagar aquilo que eu fiz por ela. Entenda, você está vivendo uma prisão emocional. Você só não sabe o porquê disso. Então, o processo da mudança, ele só acontece quando eu consigo ter muito claro, para mulheres, principalmente mulheres maduras, tá, gente? Não passa por essa questão do oba-oba, da motivação, do campo emocional. Não. Eu preciso entender que, para o meu cérebro, para fazer sentido, eu preciso entender que eu estou no ponto A e eu quero ir para o ponto B. Então, se você se identificou com isso, o que te dói? Dói que você se perdeu de você mesmo. Você se desconectou de você mesmo. Né? Você não sabe mais para onde você quer ir. Você olha para sua relação e você entende que você se anulou. Mas o relacionamento é bom, você não quer perder o seu relacionamento, e não é sobre isso o workshop. Não é sobre ter que abandonar um relacionamento, pelo contrário. Muitas vezes, quando a gente faz o alinhamento interno necessário, as relações elas melhoram. Então, dentro do workshop que acontece dia 28 de março, de 13h30 às 17h30, é online, eu vou lançar esse link, vai estar no meu Instagram, tá? A partir de semana que vem para inscrição. Você vai aprender exatamente a fazer esse diagnóstico. Como eu funciono? Onde eu estou? O que eu faço? Quais são as crenças que sustentam isso? E qual é o passo para sair desse lugar? Qual é o passo para seguir rumo à minha maturidade, rumo à reconstrução da minha identidade, rumo à reconstrução de quem eu sou nesse mundo, além do meu relacionamento? Aqui eu quero deixar uma pergunta para você, assim. Se eu te tirar hoje da sua relação, o que sobra?
Vamos ficar com essa pergunta aí para poder refletir e responder também, né? No mês das mulheres, falar sobre prisão emocional e falar sobre autoconhecimento, limites e liberdade. Essa nossa conversa, que ela sirva aí com a Nízia Souza como alerta, mas também como encorajamento aí para que cada mulher se coloque no lugar que merece, o de protagonista da própria história, e isso fazendo o workshop, não é mesmo, Nízia? Exatamente. Sua rede social, por favor? @NíziaSou. Ah, isso mesmo, gente. Olha, Nízia Souza, e você, claro, acompanha. Nízia, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Muitos esclarecimentos aqui, e você também que perdeu, chegou agora. Ficou aí, quer saber dessa entrevista na íntegra? Corre no nosso Instagram, @Rádio 94 Lavras. Bom, eu vou me despedindo. Através dos nossos computadores aqui, já realizamos o sorteio. Quem leva o kit de salgados hoje do Buffet Wellington Festas é ela, Estefânia Santos Sebastião Moreira. Final de telefone 77. Parabéns, Estefânia, você que participou. Continue, porque nós teremos aqui também várias promoções, inclusive amanhã tem aqui outras promoções para você que participa. Manda mensagem aqui no 359-9733-0094. Estará concorrendo. Eu, Lidiane Leite, estou indo embora. Volto amanhã às 11. Espero vocês aqui na 94 FM. Tá todo mundo ligado. Ótima quinta-feira. Tá chegando a algazarra, hein? É hora de deixar o estresse de lado, dar boas risadas com eles. Paçoca, Baby e o Bigode. Tchau, gente.